Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de português de hoje, nós iremos realizar a correção da atividade que eu passei na última aula, das páginas 133 a 137, e depois daremos continuidade à nossa aula. Então, nós utilizaremos o livro de português, a agenda escolar e o estojo, ok? Então, vamos começar? Turminha, então vamos iniciar a correção das páginas 133 a 137. Texto, puxa texto. Leia esta reportagem. Toque de herói. Crianças que não têm o braço usam mãos robóticas inspiradas em personagens famosos e feitas em impressora 3D. Kelvin Braga, 6 anos, que nasceu sem a mão esquerda, ganhou um braço robótico, inspirado no seu personagem favorito, o Ben 10. Às vezes, também brinco que sou o Wolverine, diz. Assim como o herói da história em quadrinhos, com garras indestrutíveis, Kelvin percebeu que também pode ter superpoderes. Antes, não brincava muito com os amigos, não por dificuldades causadas pela deficiência, mas por vergonha dela. Sempre gostei de subir em árvore e jogar bola. Não ter uma mão não muda nada. A engenhoca o ajudou a ver que não precisava se esconder. Afinal, todos têm suas diferenças e devem ser respeitados. A invenção imita uma mão de verdade, só que é produzida com elásticos e plásticos, entre outros materiais. Custa de R$ 650 a R$ 1.500, bem menos que próteses comuns que podem passar de R$ 100 mil. Porque foi feita em uma impressora 3D. Em vez de fazer fotos ou textos, ela imprime objetos. Além de Kelvin, que ganhou a mão robótica em 2014, cerca de 30 crianças têm esses aparelhos no Brasil, doados por voluntários de um projeto chamado Enable. A única coisa que não conseguia fazer bem era andar de bicicleta. Agora consigo, diz Rafael Costa, 7 anos, que nasceu sem o antebraço esquerdo e usa uma prótese azul e laranja. Meus amigos falam, quando perder a mão, vou querer uma igual a essa. Então, o que é o projeto Enable? Enable é uma comunidade online de voluntários que ajudam as pessoas a projetar e imprimir suas próprias mãos. A comunidade tem mais de 800 membros e atende principalmente aos casos de crianças afetadas pela síndrome amniótica, que resulta na perda de alguns dedos ou até da mão e de parte do braço. Conheça mais o projeto acessando o site. Vai uma mãozinha? O braço robótico pode ajudar em algumas tarefas, mas acaba atrapalhando em outras. Um dia, o professor de Educação Física de Rian Vitor Santos, 7 anos, passou um exercício em que os alunos precisariam se pendurar numa corda. O menino nasceu sem a mão esquerda e esperava receber a prótese em alguns dias. Ele achava que conseguiria fazer a atividade da aula quando o aparelho chegasse. Mas, quando ganhou a prótese, viu que ela não o ajudaria a se pendurar na corda ou em outras tarefas que sempre fez, sem precisar dela. Tira o braço para surfar, andar de skate e lutar taekwondo, porque atrapalha, conta. Como está acostumado desde pequeno a fazer as coisas do jeito dele, Rian acha estranho agir de outra forma. É diferente, por exemplo, de quando a pessoa perde a mão em um acidente. Nesse caso, ela pode sentir mais necessidade de algo que substitua esse membro. Então vamos lá. Na questão 1, diz assim: o texto comenta o benefício que o projeto Enable trouxe para 3 crianças. A. O que essas crianças tinham em comum? Então, as 3 crianças, que fala no texto, o que elas tinham em comum era a falta de um membro, a mão ou o antebraço. Então, as 3 tinham em comum
a falta de um membro do corpo, né? O braço ou o antebraço. Ok? Na letra B, de que modo o projeto ajudou essas crianças? Então, o projeto, ele doou próteses para essas crianças, né? Próteses robóticas, para que elas pudessem realizar algumas atividades. Então, projeto doou próteses robóticas para as crianças. Ok? Na questão 2, diz assim: Kelvin ganhou um braço robótico do projeto Enable. Antes de ganhar o braço, que tipo de dificuldade Kelvin tinha para brincar com outras crianças? Então, o Kelvin ele tinha vergonha, né? E por isso ele evitava brincar com outras crianças. Ele fala no texto que gosta de subir em árvores, né? Só que aí ele tinha vergonha, né? Então vamos colocar aí, ele tinha vergonha e por isso evitava brincar com outras crianças. Confiram no livro de vocês se tá tudo certinho, tá bom? Se for preciso, corrijam. Na letra B, fala assim: o braço robótico ajudou o garoto a superar essa dificuldade? Como? Então, o braço robótico ajudou ele nessa questão de ter vergonha de brincar com outras crianças? Sim, né? De que forma? O braço fez com que ele perdesse aquela vergonha e começasse a brincar com os outros, né? Porque ele viu que não precisava ficar se escondendo, né? Então, o braço robótico fez com que ele perdesse a vergonha de brincar com outras crianças. Ok? Na questão Então, na questão 3 diz assim: ao ser criado, o braço robótico foi inspirado em uma personagem de desenho animado. Leia o box Ben 10, o herói, e depois responda. Então, vamos ler o box. Ben 10, o herói. Ben 10 é uma série de desenho animado produzida pelos estúdios da Cartoon Network. A série conta com as aventuras de Benjamin Kirby Tennyson, um garoto que adquiriu um dispositivo alienígena, o Omnitrix, que tem a forma de um relógio de pulso e permite que ele se transforme em 10 tipos diferentes de alienígenas. O primeiro filme com o herói, O Segredo do Omnitrix, foi lançado em 2007, em 2D. Em 2012, foi lançado o terceiro filme, Destruição Alienígena, baseado na série original e com o estilo de animação 3D, inteiramente computadorizada. A. O que o braço robótico tem de parecido com a personagem do desenho? O que o braço robótico tem de parecido com o Ben 10? Né? No desenho do Ben 10, no filme, o Ben 10 ele tem um relógio que lhe dá poderes especiais, né? Então, o braço robótico, ele é como se também estivesse dando esse poder especial para essas crianças que não têm uma mão ou não têm um antebraço, né? Então, é isso que tem de parecido. Então, vamos lá. No desenho, o protagonista
usa um relógio que lhe dá superpoderes. Assim como o braço robótico dá superpoderes, vamos colocar entre aspas, né? Porque não é esses superpoderes, mas permite a eles, né, realizar algumas atividades que sem o braço robótico eles não conseguiriam. Ok? Na letra B, fala assim: você acha que essa semelhança com os super-heróis estimula o uso de braço robótico pelas crianças que necessitam dele? Por quê? Aí você coloca o que você acha, né? Bom, eu acho que sim. Por quê? As crianças gostam de super-heróis, né? Então, se sentir ali parecido com um super-herói é legal, né? Então, eu acho que sim, porque as crianças vão se sentir parecidas com os super-heróis. Aí, se você também acha que não, você vai colocar e vai justificar por que você acha que não, ok? Na letra C, diz assim: Kelvin parece gostar do braço que ganhou? Justifique sua resposta. Então, Kelvin parece gostar do braço que ganhou? Sim, né? Por quê? Porque ele se identifica com os heróis dele, né? O Ben 10 e o Wolverine. Ele até fala, né, que de vez em quando, às vezes ele é o Ben 10 e às vezes ele é o Wolverine. Então, sim, pois ele se identifica com seus super-heróis, que são o Ben 10 e o Wolverine. Ok? Aí na número 4 fala assim: as próteses tradicionais são muito caras e chegam a custar 100 mil reais cada uma. Qual é a principal vantagem das próteses robóticas? Né? No texto fala, né? Nas próteses comuns chega a custar 100 mil reais, mas essas próteses robóticas elas custam de 650 a 1.500 reais, porque elas são feitas em impressora 3D. Então, a principal vantagem das próteses robóticas é o preço, né? Então, qual é a principal vantagem? O preço, pois elas são produzidas por impressoras 3D, o que diminui o custo, ok? A questão 5 diz assim: como os amigos de Rafael Costa receberam a novidade da mão robótica que o menino passou a usar? Justifique sua resposta. Os amigos dele, né, parece que gostaram da novidade, né? Porque teve alguns até que falaram que queria uma igual, né? Então, os amigos parece que gostaram da novidade. Alguns até chegam a falar que querem uma igual caso perdessem a mão, né? Ok? A questão 6 diz assim: para as 3 crianças, usar a prótese robótica é sempre melhor do que não usar? Por quê?
Nem sempre, né? Ela diz que às vezes a prótese ela pode atrapalhar, né? Porque eles estão acostumados a realizar algumas atividades sem a mão ou sem o braço. Então, nem sempre a prótese é melhor, pois eles estão acostumados a realizar algumas atividades sem o braço ou o antebraço, né? Então, confiram, galerinha, no livro de vocês. Está tudo certinho. A questão 7 diz assim: você acha que as 3 crianças sofriam bullying antes de receberem as próteses? Por quê? Aí vocês vão colocar a opinião de vocês, né? Se vocês acham que sim, se vocês acham que não, e o porquê. Eu, né, a professora Valéria, eu acho que eles sofriam bullying sim, antes de receberem as próteses, né? Porque as crianças, né, principalmente as pessoas que praticam o bullying, elas gostam muito de falar da outra pessoa, das características da outra pessoa, né? Então, eu acredito que ele deveria sim, acho que ele sofria bullying sim, essas crianças, antes de receberem a prótese. Então, eu vou colocar aqui o que eu acho, tá bom? Aí, vocês coloquem cada um no seu livro o que acha. Ah, eu acho que sim, que ele sofria bullying por isso, isso e isso. Ah, eu acho que eles não sofriam bullying por isso, isso e isso, ok? Eu acho que sim, porque tem muita gente que tem preconceito com as diferenças e com pessoas que têm deficiência. Ok, galerinha? E na questão 8 fala assim: depois de receberem as próteses, você acha que as crianças ainda podem ser vítimas de bullying? Por quê? E aí, o que você acha? Você acha que depois que elas recebem as próteses, elas ainda podem ser vítimas de bullying? Aí você também vai colocar a sua opinião. Eu acho, né, que talvez elas ainda possam ser vítimas de bullying, sim. Mas eu acredito que deve diminuir, né, as práticas de bullying. Então, eu vou colocar aqui a minha opinião e vocês colocam a de vocês, tá bom? Bom, eu acho que sim, mas bem menos do que antes, ok? Então, turminha, confiram toda a atividade, coloquem o C.C nas páginas que nós corrigimos, tá bom? E agora, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês assistirem, é um vídeo bem rápido. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, ok?
Turminha, o que a cena do vídeo que nós acabamos de ver mostra? Vocês sabem onde é esse lugar? Você já foi em um lugar onde o trânsito funciona desse jeito? Né? A cena mostra um trânsito, né, bem maluco, né? Vários carros passando, em moto e tudo junto, sem nenhum sinal, sem nada, né? Esse lugar, ele tá mostrando o trânsito da Índia. Turminha, o que poderia existir aí nesse trânsito para torná-lo mais organizado? Alguém sabe? Por exemplo, os sinais de trânsito. Vamos ver? Aqui nós temos alguns sinais de trânsito. Você já reparou que todos os sinais de trânsito passam mensagens para motoristas e pedestres? Muitas vezes sem precisar de palavras para que entendamos esse recado. Que mensagens os sinais a seguir passam? Quem sabe o que essa placa aqui significa? Esse sinal de trânsito. Significa que é proibido estacionar, né? O é de estacionar e proibido. E essa daqui, alguém sabe o que significa? Esse sinal de trânsito aqui quer dizer pista sinuosa. O que isso quer dizer? Que a seguir, ó, mais à frente, vai ter uma pista com curvas, uma pista cheia de curvas. Então, o motorista tem que ficar atento. E esse daqui? O que significa? Esse daqui significa que pode estacionar, né? Ó, é igual esse, só que com a diferença que esse daqui, ó, é proibido, né? Esse traço aqui tá dizendo que é proibido. Agora aqui não, tá dizendo que pode estacionar. E essa daqui, alguém sabe? Mais uma vez, ó, é proibido fazer o quê? Virar à direita. Tá vendo? A setinha apontando para a direita. Proibido virar à direita. Então, esses são alguns dos sinais de trânsito, né? Existem vários. Eles ajudam a organizar o trânsito para que os motoristas, os pedestres consigam entender, né? O que pode fazer, o que não pode fazer, para que haja uma harmonia no trânsito entre os motoristas e também entre os pedestres, né? E não tem a necessidade de ter alguém ali falando, ó, aqui é proibido estacionar, ó, aqui é proibido virar à direita, porque já existem esses sinais que falam isso, né? Quando a pessoa vai aprender a dirigir, ela aprende todos esses sinais de trânsito para que ela possa entender o que ela pode e o que ela não pode fazer no trânsito, ok? Galerinha, agora acompanhe comigo a leitura dessa fábula, de um trecho dela, né? Da Cigarra e a Formiga, de Ruth Rocha. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ele: o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Uau! Será que está faltando aí nesse texto, galerinha? Deu nem tempo de respirar para ler? O que vocês acham que falta aí? Então, turminha, assim como nas ruas existem os sinais de trânsito que indicam para a gente onde nós devemos parar, ou reduzir a velocidade, quando se deve ter cuidado, na escrita também existem sinais que ajudam a gente a transmitir nossas mensagens e indicam também como que o leitor deve se comportar e interagir com o texto. No texto que eu acabei de ler, por exemplo, vocês viram que eu li assim rapidão, não dei nenhuma pausa, não entonei em nenhum momento pergunta. Por quê? Porque no texto que eu acabei de ler, não tinha sinais de pontuação. Tava ali só as palavras, então eu fui lendo as palavras, né? Sem parar para respirar, para dar uma pausa. Então, os sinais de pontuação, eles existem para
ajudar a gente a transmitir nossa mensagem e também ajudar a gente a saber como ler corretamente o texto. Como que eu vou interagir com aquele texto? Aonde que é uma pergunta? Onde que eu devo dar uma pausa e respirar, né? Agora vamos ver como que fica o texto usando sinais de pontuação de forma adequada? A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: Muito bem, pois agora dance. Aqui nesse texto, onde nós temos sinais de pontuação, é bem mais fácil da gente compreender, né? A gente dá uma pausa para respirar, a gente vê onde é a pergunta, a gente vê, né? O que é a fala da formiga, o que é a fala da cigarra. Então, é muito mais fácil da gente compreender e interagir com esse texto do que com o texto anterior, que não tinha nenhuma pontuação, não tinha, por exemplo, o ponto de interrogação para a gente saber que era uma pergunta, né? Então, se torna bem mais fácil quando tem os sinais de pontuação. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre alguns desses sinais de pontuação. Vamos lá? Esse é o ponto de exclamação. Apresento para vocês o bento exclamador. Está sempre no final das frases exclamativas. Gosta de admirar as coisas. Que garota bonita! Assusta-se com facilidade. Ah! Oh! Esse é o Theo perguntador. Está sempre no final das frases interrogativas. Sempre muito curioso. Por quê? Como? Quem? Qual? O quê? Onde? Então, esse é o ponto de interrogação. Olá, eu sou a Aninha Travessão. Está sempre presente nos diálogos. Sou sempre tagarela. Sou amiga da Joaninha Travessão. Estamos quase sempre juntas. Então, esse é o travessão. Agora com vocês, 2 pontilhos. Serve para indicar quando alguém vai falar. Pedro falou: Estou indo, mamãe. Sou amiga da Joaninha Travessão. Também indica uma numeração. Comprei frutas, verduras, arroz e carne. Então, aqui nós temos o sinal de pontuação chamado 2 pontos. Esse é o meu amigo Virgulino. Ele serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Está nas datas, endereços, etc. Separa nomes nas frases. Brasília, 30 de maio de 2020. Joana, venha almoçar. Então, aqui nós temos o sinal de pontuação que é a vírgula. Por fim, apresento a vocês a Maria do ponto. Serve para marcar o final das frases afirmativas ou negativas. Dou uma pausa maior na leitura. Eu acordei e tomei banho. Então, aqui nós temos o ponto final. Bom, além desses sinais de pontuação, né, que eu acabei de mostrar para vocês, a gente também tem outros. Aqui eu trago aspas, parênteses, ponto e vírgula e as reticências. As aspas, elas são empregadas para indicar a fala de outra pessoa no texto. Por exemplo, as palavras são como os pássaros, dizia um importante poeta. Então, eu coloco a fala dessa outra pessoa, né, entre aspas.
As aspas elas também são utilizadas para destacar palavras ou expressões, como nomes estrangeiros, gírias, expressões populares e outros. Por exemplo, eu ganhei um presente massa. Aí está entre aspas a palavra massa, para destacar essa palavra, que o presente foi massa. Ele deu um show durante sua fala. E aí também show entre aspas. O parênteses, ele serve para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, aí entre parênteses está falando, né, o ano que começou a Segunda Guerra Mundial e o ano que terminou. Ocorreu inúmeras perdas humanas. Então, na Segunda Guerra Mundial, ocorreu inúmeras perdas humanas e, entre parênteses, a data em que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Uma manhã, lá na fazenda, Joana lembrava-se como se fora na véspera. Acordara depois de uma boa noite de sono. Então, parênteses, ele serve para isolar palavras ou frases, né? Em caráter explicativo e datas, ok? O ponto e vírgula, ele separa itens de uma enumeração. Por exemplo, no parque de diversões, as crianças encontram brinquedos, balões, pipoca. E as reticências, elas são usadas para indicar uma interrupção na frase. Por exemplo, eu gosto de você, mas... Turminha, agora que nós vimos um pouquinho sobre os sinais de pontuação, anotem na agenda escolar de vocês a tarefa. Em seu caderno, faça margem, cabeçalho, tema, sinais de pontuação e escreva o enunciado. Pesquise em livros, jornais, revistas ou na internet 5 imagens de diferentes expressões faciais. Por exemplo, alegria, tristeza, raiva, susto. Você vai colar essas imagens em seu caderno e vai elaborar uma frase para cada tipo de expressão que você encontrou, ok? Empregue a pontuação adequada nas frases. Após realizar sua atividade, envie uma foto para o chat da professora, ok? Turminha, anotem também na agenda escolar de vocês a número 2, acessar o arquivo que a professora disponibilizou em material de aula na aba Arquivos da disciplina. Se possível, imprimir e colar no caderno, ou então salvar o arquivo no computador. Esse arquivo que eu disponibilizei, ele fala sobre os sinais de pontuação, né? Quais são os sinais de pontuação e a função de cada um. Então, se você puder imprimir e colar no caderno, ok. Se não tiver como imprimir, salve o arquivo no seu computador para que você possa estar, de vez em quando, retomando a leitura dele, ok? Bom, turminha, por hoje nossa aula fica por aqui. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Nos vemos em nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijão para vocês.